nós vimos que, bom, Padre Pote chegava com seu Maid Heaven e Tanjiro se perguntava se ele era um dos lordes de Muzan. Tanjiro ia com tudo e já dava uma cabeçada, mas o Maid Heaven ia com tudo. E o Tanjiro se levantava e Padre falava que seria o fim dele. O Maid Heaven corria com tudo e vimos que ele foi tão rápido, mas tão rápido, que ele fez o corpo do Tanjiro se despedaçar. Padre Pote falava que ele era invencível, que não tinha ia ganhar dele. Mas só como eu chegava lá, a raposa, e ela falava as ditas palavras, que não era pra ser assim. Padre tentava fazer alguma coisa, só que na hora que ele ia perceber, a raposa estava na frente e falava para Padre que ele foi chamado para o torneio, que já todos estavam. O torneio iria voltar. Ele falava, se perguntava o que era o torneio. Ele logo falava. A raposa ficava feliz. A raposa ficava com uma cara e falava para Tanjiro que ele também foi necessitado. E ele sumia, mas vimos que especialmente o Quácio, lá não sei falar, o Quácio, o The Hand, eu prefiro falar The Hand. Então, o The Hand, com o seu The Hand nas suas mãos, o The Hand ia com tudo, e quando ele tentava apagar a raposa, a mão da raposa ia com tudo e falava que ele foi convidado. E os que no universo de Attack on Titan com Levi falava o Quácio. Levi estava com seus dois katanas, perguntava se ele não era. Ele fala que então ele é um titã. E ele logo falava que não. E ele logo fazia uma expressão um pouco mais diferente para o nosso querido Levi. Ele abria seus olhos e falava o que Levi iria fazer. Levi ia com tudo e enfiava sua espada, mas só que o Levi ficava inconsciente e ele logo falava: você foi chamado. Agora o Katana, ele logo falava que ele estava morto. E ele usava sua katana da sua cabeça, ia com tudo e tentava esmagar ele. Mas só que a raposa logo falava que não funcionaria. E ela falava que poderia destruir essa coisinha aí facilmente.
Ele logo falava que era impossível destruir as katanas dele. Ele ficava inconsciente e logo falava: é mesmo, ele falava. Raposa, eu não sei se você destruir suas katanas, mas pra mim, nada é impossível. Eu sou Deus. E eu destruí o Goku, aquele fortinho como você achava, e você vai morrer. Ele tentava usar sua katana, mas só que na hora que ele seria atingido, ele levava um chutão na cabeça. Ele logo falava que ele tinha que aprender porque não ia se mexer com ele. Ele começava a pegar fogo sem parar. Ele ia com tudo e tentava usar mais as suas katanas, começavam a ser queimadas. E ele logo falava o porquê ele está fazendo isso. E ele logo falava que ele era Deus, ele derrotou Goku, o ser que ele era o único ser que poderia atrapalhar ele. E agora, e se ele estava tentando desviar o caminho dele? Ele falava que por ele falava, o Katana falava porque ele tinha feito isso. E a raposa começou a pegar fogo. E a raposa só invocava um extintor de incêndio. E a raposa logo se levantava e falava que ele foi convocado, mas ele, já que pelo poder dele, ele trazeria. A raposa falava para ele parar de tentar queimar ela, que isso já estava chato. E a raposa começava a queimar e a raposa falava que já perdeu a paciência. A raposa se regenerava e falava logo que era o fim. Ele tinha mirado na sua... O Katana só sumia e só deixava sua katana e falava que ele foi convocado. E ele falava para vimos que uma pessoa estava lá entre eles. Perguntava o Goku do o Goku original falava logo que seria o fim dele. Qual time vencer ganharia e o outro queria que ir embora. A raposa falava que ok. Vimos que Joseph já perguntava quem era ele. E Jill chegava atrás e parava o tempo. Quando ele parava o tempo usando seu Underworld e já dava um soco em Joseph. E se perguntava quem era essa raposa. E ele logo falava que Joseph Joestar ia morrer. Uma faca estava lá. Joseph
era acertado em cheio pela faca. E a raposa invocava um martelo. E Jill se perguntava o que era aquilo. E Jill era atingido. Mas Jill, logo por ter pegado o sangue de Joseph, se perguntava como ele fez isso. E ele ia com tudo, e com o tempo estava parado. Ele logo falava que ele estava de noite, ele se perguntava como, por quê, como ficou de dia, e o dia do nada virava noite. E ele falava por que aquela raposa queria, e isso encostou e falava: você foi convocado. Joseph, deitado no chão, caído, vimos que a faca era retirada e a faca literalmente sumia. Joseph voltava tudo de novo e perguntava quem era ele. Na hora que ele ia dar o soco de novo, ele conseguia fazer o braço de Joseph ficar parado, sim. Ele consegue. Ele falava que nem ele próprio sabia desse poder. E ele logo se perguntava por que ele abaixou o seu braço. E logo se perguntava se tinha como ele fazer isso. Joseph caía e Joseph sumia. E ele falava que essa coisa aqui parecia ser legal. E ele conseguia ver sim tudo isso daqui. Ele percebeu que tudo estava em câmera lenta. E esse outro ele não sabia. Ele conseguia fazer chover. Ele conseguia ver exatos lugares. E ele falava que isso daqui seria legal. E ele prendia a cabeça de Joseph. A cabeça de Joseph no ar, e ele não conseguia se mexer, e falava o que tinha lá. Ele morria de rir e falava que ele foi convocado. Desde que no limbo na morte, alguém chegava e decotava a morte. E falava que recuperava ela depois. E ele logo falava para Jotaro que mesmo ele tendo sido meio morto, ele foi convocado. Ele falava que se for outro torneio ele topava. E ele falava que o outro Jill estava lá e falava quem era ele. E o tempo era parado. Mas só que os pés do Zawardo eram congelados também. E ele se perguntava como ele fez isso. Justo que ele ia com tudo e trocava daquilo. E ele fazia. Ele ia e conseguia olhar os pontos fortes ou fracos dele. E com isso o tempo não parava de ser paralisado. Ele ia e era derrubado e jogava uma faca nele. Duas e por último ele jogava 3. E
Edil falava que ele era imbatível, mas só que alguma coisa acontecia. Ele se perguntava por que raios o The World estava com o The World estava. Ele se perguntava por que estava acontecendo isso. Ele conseguia mudar o fluxo e ele fazeria Jill se arrepender do que ele tinha feito. Ele conseguia controlar e fazendo assim. Ele falava que Jill seria rodado até ele morrer e deixava em câmera lenta. Metade de Jill era a saída. Ele logo falava que era muito chato isso. E só falava para Jill que ele foi convocado. Ele logo tirava essas facas dele. Ele logo falava que foi muito chato essa experiência, que ele queria alguma outra coisa mais legal, se é que me entende. Ele logo falava para a criatura de Dosh e aquela criatura foi a criatura, quando ela iria morder, ela já ia parar. Hug, mesma coisa, quando iria morder. Mas só que era um pouco complicado por causa que o time estava lá. O time de heróis. Demolidor logo falava para Peter, falava que quem era ele? A gente tinha que conhecer ele de algum lugar. E ele só falava que ele foi convocado e Peter assumia. O Wolverine ia com tudo. E já faziam um roxo nele. E ele falava que aquela... Ele falava que Wolverine ia se arrepender. Wolverine ficava... Wolverine não conseguia... Wolverine falava que ele era doido. Como assim ele iria se arrepender? Wolverine tinha uma das suas pernas arrancadas. E ele logo falava pra ele o que ele fez. E ele falava que... E a raposa falava que ele foi invocado. Demolidor vendo tudo isso. Ouvindo naquele não chega ver. Ai. Peraí, fora... Quando a raposa iria levar, ela fazia Demolidor perder a sua cabeça. E ele logo falava, raposinha, raposa, que ele foi convocado. O outro Jotaro já ia dar um urá na cara dele, né? Só que na hora, quando ele ia dar um urá, o braço dele abaixava do estarpacho. Ele se perguntava o que era aquilo e ele falava que não era pra ser assim e tocava no botão. Ele voltava e dava um urá no tempo, mas só que ele ficava no meio dos dois. Isso dava no stand. Jotaro sente todos os golpes e caído. E ele tinha a sua perna e falava o que ele queria. E ele sempre encostava e falava, você foi convocado. Popeye era a mesma coisa. Ele foi convocado. Eu esqueci o nome dele, mas ele foi convocado a casa. No mundo dos mortos, falava que o que era ele. E falava que só queria descansar. E ele era convocado. Desde logo sacava quem era ele. Ia com tudo, já ia se errar. Mas na hora que ele descia com tudo e tentava, ele ia e já dava um chute na cabeça
dele. E tinha sua cabeça presa. A cabeça dele literalmente virava um fantasma. E ele logo falava para ele soltar logo a cabeça dele. Denji se perguntava que poder era aquele. E falava para Aki não se intervir. Aki usava a sua raposa. A raposa, mas só que quando ele pegava a espada, mas só que na hora que ele pegaria a espada, as suas duas mãos eram arrancadas. Ele falava que ele foi convocado e falava para Denji e tocava no Denji e falava que ele foi convocado. O outro Denji logo falava quem era ele, ia pra cima, mas só que dessa vez ele pensou em deixar a cabeça dele intangível e ele se perguntava o que era aquilo. E com isso ele conseguia ver um monte de opções que ele poderia fazer. Ele colocava a segunda, não acontecia nada. Ele começava a controlar. Vimos que na visão do Denji ia com tudo e se perguntava Denji ia com tudo e quando Denji dava um chute na raposa, mas só que a gente via que Denji começava a ser destruído e a cabeça só de Denji que sobrava. E Denji falava o que ele queria e ele falava que ele foi convocado. Kakyoin falar. Eu acho que bom. Vocês não viram o que aconteceu com o Kakyoin? Tá bom, eu não consigo matar uma pessoa. Eu não vou matar ele dessa vez. Ele ia para o sonho de Kakyoin. Não estava lá e ele não achava nenhum requisito de Kakyoin. Ele só achava-se em Mirage Splash. E logo falava que ele foi convocado e que Kakyoin aparecia. E quando ele soltaria um Mirage Splash, ele tinha um soco bem dado. Ele falava que ia matar ele. Ele tinha um dos seus braços quebrados. Ele logo falava que a próxima vez Luffy virava guerreiro já sabendo quem era ele. E ele logo falava para Luffy que poderia fazer o que ele quiser. E falava para Luffy que ele já sabe como iria matar o Luffy. Luffy virava normal e falava que se era um torneio ele topava. Mas só que a raposa ria e falava que já por ele ter atacado ele sofreu uma consequência. Ele sentiria muita dor. Primeira coisa, o braço de Luffy ele fazia o corpo do Luffy ficar muito gordo e colocava muita comida falava que esse era o poder da lógica. Luffy ficava gigante e com seu braço ele se perguntava o que ele fez. Ele falava que ele foi convocado. Katakuri baixo. Quer que arrumou o Katakuri. Agora sim é o Katakuri. Katakuri falava que ele não topava mais nenhum torneio. Katakuri pegava
o seu tridente. Ele pegava o seu tridente e quando ele iria acertar a raposa, Katakuri era Katakuri ia com tudo e dava um soco na criatura. E a criatura é dividida em dois. Eu escolhi logo a criatura abriu um sorriso maléfico e falava que, já que Katakuri fez isso, ele sofreria as consequências. Katakuri tinha seu corpo, mesmo usando o haki da observação, todo destruído, e ele logo falava que ele foi convocado. E logo via o admin do Roblox e o noob conversando, e o admin logo falava para ele ficar atrás e perguntava quem era ele. Ele parava para mudar a forma dele, fazendo ele virar uma espécie de bicho. Ele colocava os braços como se fosse uma aranha e fazia a perna e fazia ele virar uma espécie de zumbi e tinha todas as... E ele falava quem era ele e só chutava falando que ele foi colocado. O noob já pegava, o noob já tinha pegado de um jogo chamado... Ele pegava de um jogo um martelo e ia pra cima dele. O noob conseguia acertar e quebrando seu braço por tanta força daquele martelo. E logo falava que ele era muito forte. E conseguiu desmaiar ele. Ele ficava em pé e falava que se ele quer brincar, ele falava que teria que editar ele próprio. E aí procurava e via que tinha muitas pessoas. Ele se achava e falava que era muito estranho saber que tem várias deles. Ele falava que se ele queria brincar de Gorafior, eles iriam brincar de Gorafior. Ele pegava o martelo do Kratos e falava que é bem pequenininho, mas serviria. Os dois, ele falava que era Gorafior. Ele falava que se ele fosse, já que ele é um noob, ele é muito fraco. Ele ia com tudo e já acertava o noob. O noob ia e jogava ele pra cima. Ele falava que já que a história do jogo virada, ele teria que fazer o que ele sempre gosta, matar. Ele parava e falava para ele que deu Cambria. E o noob seria atingido por um poder. O noob era acertado e mas só que antes dele desmaiar, conseguia fazer a criatura se dividir em dois. E a criatura logo falava que foi uma boa estratégia. Falava que ele era o noob mais forte que ele conheceu. E falava que ele foi convocado, mesmo não estando na lista. Viu de Gorafior falava que Kratos sofreria as consequências. E os que os dois se encaravam por um tempo. E os que Zeus pensava que
a gente viu que com eles ficaram se encarando por tanto tempo que Zeus via com tudo já usaria o seu poder. Mas não. Ele falava que eles voltavam a se olhar por causa. E ele logo falava que queria acabar logo com isso. E fazia Zeus ficar pequenininho assim. O Zeus virava uma formiga. E ele logo falava com as pessoas, falava que assim que para o Kratos aprender, ele ia e pisava e só falava que ele foi convocado. Vimos que o outro Goku era e falava que era só ele contra ele, que ele não ia batalhar. E ele só falava que ele foi convocado. Começava a chover e a raposa falava que tinha algo faltando, que ele queria que tivesse muito mais jogadores. E falava que ele logo batia na porta e vimos que tinha algo que ele falava que ele se esqueceu de uma pessoa inocente que estava e falava para ele o que ele queria. Inosuke pegava já a sua katana. Eu não conheço muito de Demon Slayer, então se eu falar algum poder errado, não é culpa, tá? Ele ia com tudo, dela uma cabeçada nele, mas só que na hora a katana começava a ser controlada por Inosuke, mas não estava nele. Ele ia com tudo e falava que derrotaria ele com os punhos. E ele só falava que ele foi convocado. Um calmo. Um bacon ré falava quem era ele. E já falava para ele ir para cima. E nos que a raposa ficava falando se era ele, mas a pessoa que estava falando era para aqueles bichos infectados e falava que até que eles seriam um bom desfecho para a história. E ele batia. Ele falava que viu ele derrotando o noob. Ele falava que não vai ser igual. E ele falava que ele falava com um tom meio tremendo, falando que caso ele dar mais um passo, ele atiraria nele. E ele logo morria de dar risada, falando que ele é imortal na chuva. Mas só que ele falava que não queria mais chuva e sim neve. Eles perguntavam por que raios ele tá fazendo isso. E ele via que atirava nele, mas no seu amigo monstro. E o amigo monstro, quando ele tentava ir, ele falava que ele foi convocado. E falava que aquilo doeu, mas só que não tem como ele morrer. E logo falava o que ele iria fazer. Ele ficava em desespero. Ia derrotar ele, que ele agora morreria. Ele
ele era acertado, mas só que antes dele ser acertado, um tiro perfeitamente na cabeça dele era acontecido. Ele logo falava que ele foi o segundo mais forte noob que ele já viu. Ele logo e ele colocava essa mão e ele era cortado. Vimos que a primeira luta do torneio iria começar. De um lado tínhamos de um lado quis dizer, desculpa falar errado. De um lado tínhamos Jotaro. De um lado nós tínhamos Jotaro Kujo representando o time. Sim, ele sobreviveu. O Baki que não. E de outro lado representando o time Raposa. Jotaro do outro universo. Vimos que os dois Vimos que dois Urais se encontravam. Ele nunca, mas logo era mandado para o chão pela força incrível desse Star Platinum. Ele logo falava que teria que apelar para isso. Ele falava que era a força máxima dele. Mas só que esse Jotaro pegava uma faca e jogava nele. E ele parava o tempo. E na hora que a faca iria atingir o pescoço dele, a faca era rebatida e ia com tudo pra cima do Star Platinum do outro. Ele logo falava que teria que fazer muito mais. Ele ia com tudo, já dava um belo de um chute. E o tempo era parado. E Jotaro falava que ele iria te mostrar o Jotaro do time do Goku. Falava que ele iria mostrar o que é um Zawardo de vir. O poder de parar o tempo. E ele todo o tempo era parado. E ele falava que agora, já que o tempo estava parado, ele ia com tudo, usava seu Star Platinum para dar vários socos. E nós vimos que o vencedor era o Jotaro, e ele logo falava que foi um saco. Segunda luta, assim, acho que mas só que vimos que literalmente era um sonho da raposa. E a raposa falava que era hoje. E falava que daria um brinquedinho pro outro Jotaro. Agora vimos que a luta de verdade começava. Jotaro representando a raposa e Jotaro representando Goku. Dois Urais se encontravam e quando ele levaria um soco bem no seu queixo, assim acaba o episódio. Se quiserem mais, eu vou fazer amanhã. Eu não consigo mais gravar vídeo, ai que eu tenho preguiça. E vai ter muitos mais participantes, tudo. Por que eu quis colocar o Goku e o Baki de novo? O Goku e o Baku não. O Baki eu não achei, mas sumiu o negócio pra ele.
ter no Future Playground. Então, não. Então, tchau.